Glória a Deus. Em nome de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por estar na tua casa. Obrigado por esses irmãos. Obrigado pela manifestação carinhosa e poderosa do Teu Santo Espírito entre nós. Obrigado, Senhor, porque somos pecadores, frágeis e carecemos da Tua graça. Perdoa os nossos pecados. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra agora com poder e com amor. Sê conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Numa luta, o forte fica em pé, o perdedor cai. Numa partida de futebol, ou num campeonato, os fortes ficam em pé. Os times fracos caem. Os perdedores caem. Note, nem sempre o que cai, cai porque é fraco. Esse texto diz que pessoas fortes caem. Pessoas fortes podem cair. Você tem uma luta e de repente um consegue acertar um golpe que derruba o oponente. Mas nem por isso o oponente que cai era fraco. O pessoal que está me acompanhando aí, que gosta de futebol, quando a gente pensa em campeonato brasileiro, a gente tem duas emoções. A turma de cima e a turma de baixo, não é assim? E a grande preocupação dos torcedores é, será que o meu time vai cair? E se a gente for pegar o histórico do Campeonato Brasileiro, todos os times que já caíram, você vai encontrar grandes times, times fortes que caíram. Tá certo? Quem acompanha sabe disso. Poucos são os grandes e fortes que nunca caíram. Não é, Edu? Está rindo, né, Edu? Portanto, o cair não tem a ver com ser fraco. Por isso, esse texto de Paulo, ele diz, você que está em pé, cuidado para que você não caia. E qual o contexto desse texto? O diácono Fábio, nosso diretor, leu do 1 ao 12 na introdução do culto. Do 1 ao 12, Paulo, ele meio que resume a história da chamada do povo e do povo de Israel. E ele diz com todas as letras que o povo de Israel, apesar de todos os favores, eles nem eram povo e foram chamados para ser povo. Eles eram fracos e Deus os fez fortes. Mas apesar de tudo isso, é um povo que virou as costas para Deus. Então, Paulo, ele usa a seguinte expressão, de 1 a 12. Eles ficaram e estão como exemplo para a gente. Por isso que a conclusão dele é, presta atenção, vocês que estão seguindo a Cristo, vocês foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Vocês estão em pé, mas não vai ficar tirando onda com quem está caído.
Não vai ficar tirando onda com quem está fraco. Por quê? Você está em pé, mas cuidado para que você não caia. Há 19 anos atrás, o maior símbolo econômico do planeta caiu. O World Trade Center, o símbolo financeiro dos poderosos no mundo. Aquelas duas torres, elas estavam muito bem fincadas no solo. Elas estavam em pé. Elas atraíam turistas do mundo inteiro. Quem ia nos Estados Unidos queria conhecer as Torres Gêmeas. Mas chegou lá o dia 11 de setembro de 2001 e as torres caíram. E o mundo não acreditou quando as torres caíram. Quem aqui lembra o que estava fazendo naquele dia? Levanta a mão. Eu lembro, porque para a gente foi marcante. Nós estávamos mudando o escritório de endereço. E quando a gente chegou no novo endereço, a gente começou a instalar os computadores, a rede, porque tinha serviço. Porque o cliente, ele não quer saber se você está de mudança, ele quer o serviço dele. Não dá para eu falar para o meu cliente, sabe, o meu neto nasceu. Ele vai falar, e daí? Você tem um compromisso comigo, cumpre o que você prometeu. Eu lembro que quando nós ligamos, o Júnior, meu irmão, ele trabalhava com a gente na época, ele ligou e falou, Ed, as Torres Gêmeas estão caindo, o Pentágono, não sei o quê. Aí nós falamos, caramba, é o fim do mundo. A gente mudou e o mundo está acabando. Jesus está voltando e nós não estamos sabendo. E aquilo foi muito marcante. E aí eu comecei a ligar para amigos que não acreditavam. Amigos que falaram, eu falei, não, liga aí para você ver, liga a televisão. Enfim, o pessoal achando que era pegadinha. Foi um negócio assim, eu acho que, mal comparando, e uma comparação tosca que eu vou fazer, eu acho que a coisa mais inacreditável que eu vi na televisão depois do World Trade Center foi a vitória da Alemanha de 7-1. Por que é tosco? Porque um futebol não tem nada a ver com vidas. Mas aquele jogo, eu não sei vocês, mas a minha família, quando saiu o segundo gol, a gente achou que era replay. No terceiro, a gente achava que eram os melhores momentos. Aí que a gente percebeu que a vaca tinha ido para o brejo. E ninguém ficou triste mais, porque já não dava para torcer por aquele time naquele momento. Quem passou por essa experiência aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Muita gente. Você em casa deve ter passado por isso. Mas o World Trade Center, 19 anos atrás, caiu. Ele estava em pé e ele caiu. Homens podem cair. Homens fortes podem cair. Tem um personagem na Bíblia que ele está entre os personagens fortes. E eu escolhi ele para falar dele com você. Esse cara, ele tinha um apelido de Solzinho. Imagina você ser fortão e o seu apelido ser Solzinho. Pequeno Sol. O nome dele significa pequeno sol, solzinho. Mas mesmo sendo um pequeno sol, mas pensa junto comigo, o sol é um astro poderoso, um astro celeste. A gente não consegue se aproximar do sol, mas imagina um pequeno sol, na boa, ele continuaria poderoso. Sim ou não? Não ia dar para se aproximar. E esse cara, o solzinho, esse pequeno sol, ele foi dotado por Deus por uma força descomunal, Sansão. Sansão é o cara. E apenas 4 capítulos da Bíblia, no livro de Juízes, conta a história de Sansão, do seu nascimento à sua morte. Se você quiser abrir lá, é Juízes capítulo 13. Eu vou ler para você os 2 primeiros versos e os 2 últimos do capítulo 13. E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas,
cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril, e não dava à luz. Versos 24 e 25. E a mulher deu à luz um filho, e lhe deu o nome Sansão, e a criança cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo, por vezes, no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O capítulo 13, Sansão só aparece aqui no final, quando ele nasce. Mas o capítulo 13 ele é importante porque começa a história dele. Então você precisa entender que o livro de Juízes é uma das piores fases, é um dos piores ciclos da história de Israel. E isso está explicado no último versículo do último capítulo do livro de Juízes. O último versículo do último capítulo do livro de Juízes tem a síntese do que era esse tempo, do que era esse momento. E lá diz que, naquele tempo, Israel não tinha rei, e cada um fazia o que queria e fazia o que achava certo, ou seja, não tinha regras, não tinha moralidade, não tinha controle, era uma confusão. Então, nesse caos comportamental, social, econômico, político, nesse caos, Deus envia um anjo. Esse anjo vai até a esposa de Manoá, e o texto faz questão de informar que ela era estéril. Existe uma longa lista de mulheres estéreis na Bíblia. E Deus escolhe, no meio do caos, uma mulher que não pode gerar, e envia um anjo, e o anjo fala para ela: você vai gerar. E o menino que vai nascer, desde o ventre, ele é nazireu. Ele tem voto de nazireu. O nazireado, para você entender, a gente teria que ler Números capítulo 6. Lá diz que um nazireu não pode passar navalha na cabeça. Ele não pode beber vinho e nenhuma bebida alcoólica. Ele não pode se contaminar com comidas impuras. Ele não pode tocar em cadáver. Ou seja, o nazireu está aqui, o Sansão está aqui, a mãe dele morre, ele não pode tocar na mãe morta. Vocês estão entendendo? Então, o nazireu, ele tem todo esse compromisso. E o anjo aparece para ela e diz: ó, esse menino que vai nascer será um milagre. E ele vai ser nazireu porque ele vai ter uma força descomunal. Ela fica impressionada e ela vai até Manoá. Manoá é o pai de Sansão. E ela conta para ele. Quando ela conta para ele, ele fica assim impressionado. Ele fala: vamos orar a Deus e vamos pedir para esse homem aparecer de novo. Até aqui eles acham, se você ler o capítulo todo, eles entendem que um anjo é um homem. Eles não compreenderam ainda que é um anjo do Senhor. E aí eles oram e o anjo aparece de novo. E ele pergunta: como é que vai ser? E o anjo responde para ele: olha, do jeitinho que eu falei para a tua esposa, assim acontecerá. Vocês têm que seguir todo o ritual e todas as regras e obedecer por causa do menino. Aí ele fica impressionado e fala: poxa, você não pode ficar por aqui até que eu prepare um cabrito? Eu queria ter vivido nessa época, cara. Quando as pessoas gostam muito da gente, elas falam assim: eu vou fazer um bolinho. Eu vou fazer um cafezinho. Não, cara. Naquela época, quando gostava, o cara falava assim: eu vou preparar um cabrito. Cara, isso é comida para um dia inteiro e sobrar muita tapaué. Então, olha só, ela fala isso, e ele, o anjo, eles não sabem ainda que é anjo, ele fala: não. Mas qual o seu nome? Não posso falar. Não, para a gente poder... Ele fala: não, se você quer fazer alguma coisa, sacrifique ao Senhor. E Manoá ouve e obedece, faz um sacrifício ao Senhor. E diz o texto que quando a fumaça do sacrifício sobe, o anjo sobe junto com a fumaça, aí cai a ficha. E aí Manoá e a sua esposa entendem que era o anjo do Senhor. E aí eles ficam apavorados. Manoá fala assim: caramba, nós vimos a Deus, nós seremos mortos, nós seremos destruídos. E a esposa vira e fala: não, nós não seremos. Se fosse para nos matar, Deus não teria dado essa visão, essa manifestação e essa revelação na nossa vida. E de fato não foi Deus que eles viram um anjo de Deus. Amém?
Mas o texto também diz aqui no capítulo 13, que daquele dia em diante, nunca mais o anjo do Senhor apareceu para Manoá e a sua esposa. Outra lição para você, outra lição para mim. Grandes manifestações de Deus, elas são extraordinárias, elas não são ordinárias, elas não acontecem toda hora, todo dia, em qualquer lugar. É na hora que Deus quer, quando quer, para quem Ele quer, porque Ele é soberano. Amém? Então, a gente tem toda essa situação, e aí a gente encontra o menino nascendo, Sansão nasce, e o texto vai dizer que quando ele nasce, o Espírito do Senhor começa a mover o menino. Ele começa os seus primeiros passos, a sua vida, pela força do Espírito do Senhor. Aí a gente chega aqui no capítulo 14. E no capítulo 14, eu vou ler para você somente 2 versículos. O 6º. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. E ele o rasgou como teria rasgado um cabrito. E ele não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Sansão, de novo cabrito, né? Vocês viram? O cara aqui tem fixação por cabrito. Mas olha só. O que ele pegou com as mãos e rasgou como se fosse um cabrito? Um leão. Então Sansão aqui, ele pega um leão. E ele não tinha faca, ele não tinha lança, ele não tinha arma. O texto diz que ele pega o leão com a mão e ele rasga o leão. Como se fosse um cabrito. Não sei os homens que estão aqui, as mulheres. Eu não consigo rasgar um cabrito com a mão. Mas o texto fala com uma naturalidade. Ele rasgou como se rasga um cabrito. Eu leio esse texto e eu me sinto tão humilhado. Entendeu? De ver a capacidade de Sansão. Mas grava isso. Ele é nazireu desde o ventre da mãe. Mas nesse momento aqui, o versículo 6, fala para mim e para você, que o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Amém? E aqui ele mata uma ameaça, que era um leão que poderia atacá-los. E eles estão indo para conhecer uma filisteia. Sansão, ele era um cara bonito, forte, eu não preciso nem falar para vocês. Os pais dele queriam que ele casasse com uma hebreia. E as hebreias, quando você lê pela Bíblia, são mulheres muito lindas. Quando a Bíblia fala de uma mulher linda, gente, ela está falando de uma mulher linda, não está falando de mais ou menos. O Espírito Santo não se engana. Amém? Então, quando narra, aquela mulher era linda, mas Sansão se achava a primeira ou a última bolacha do pacote, eu não sei. Porque o pessoal que usa essa expressão, ele se acha a última bolacha do pacote. Eu acho a pior bolacha do pacote a última. Ela está esfarelada, quebrada, murcha. Então, se é para se achar, seja a primeira. Quando você abre, está crocante e tal. Amém? Então, olha só, o Sansão aqui, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Aí, de novo, versículo 19. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma, e a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Então, 2 vezes, aqui no capítulo 14, o Espírito do Senhor se apodera de Sansão. Ele é o cara forte que eu estou falando para você. Nesse momento, no verso 19, Sansão ele mata 30 caras por vingança. O leão ele matou por defesa. Aqui ele mata por vingança. Nesse meio tempo aqui, o que está acontecendo? Ele fica empolgadão, gente. Ele matou o leão, não matou? E aí, tem um momento que, quando eles voltam, ele vai até a carcaça do leão e vê que tem mel. Ele pega o mel e bebe. E dá para os pais, mas não fala que pegou da carcaça. Presta atenção, você que está me ouvindo. Presta atenção o que você leva para dentro da sua casa. Por mais doce que seja, por mais bonitinho que seja, você tem que saber a fonte das coisas que você leva para a sua casa.
Ele tirou o mel de um cadáver. Ele não podia ter feito isso. Mas ele faz isso. E os pais bebem. O texto diz que o mel era muito doce. Isso é uma redundância. Um mel muito doce. Eu não conheço mel de outra forma. Não é mel. Mas os pais consomem esse mel. Aí o Sansão fica todo garboso, todo convencido. Aí ele faz um enigma. Para quê? Por que fazer enigma para os outros? E ele faz um enigma. E ele desafia os homens e fala assim, se vocês descobrirem o meu enigma. Aí ele fala, o destruidor foi destruído. E do forte saiu doçura. Que era leão e mel. E ele faz uma aposta com os caras. Se vocês acertarem, eu dou 30 túnicas festivais para vocês. Aí os caras aceitam. Passam 7 dias, eles não descobrem. O que os caras fazem? Eles vão na mulher dele, a esposa dele, a Filisteia, que ele foi buscar, e fala assim, para a gente não te matar, seduz teu marido, para ele contar. Ela seduz. O texto fala que ela fica chorando 7 dias, falando, você não me ama, você não me ama. Maridos que estão me ouvindo, que tal 7 dias a sua esposa chorando na sua orelha? E falando, você não me ama. Conta para mim. Aí Sansão não aguenta e conta. E quando ele conta, ela corre lá e conta para os caras. Aí os caras vêm, acertam o enigma, ele fica irado. E ele apostou, mais um erro de Sansão. Ele apostou o que ele não tinha. Se você vai apostar, aposto que você tem. Eu não te aconselho a apostar. Mas se vai apostar, aposto que você tem. Ele não tinha 30 vestes festivais. O que ele teve que fazer? Desceu lá em Asquelon e matou 30 caras e falou, dá roupa aqui. O cara forte. Muito forte. Mas que cérebro. Você que está em pé, cuidado para que você não caia. Então aqui, ele mata esses caras de vingança, ele está com muito ódio. Aí a gente chega aqui no capítulo 15. Olha só, aí no capítulo 15, o verso 14 apenas. E quando ele chegou a Leí, os filisteus bradaram contra ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como linho queimado ao fogo, e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. De novo, gente, de novo. Perceba, toda vez que esse cara que já nasceu forte, que já tem um físico avantajado, vem o Espírito do Senhor sobre ele na hora do sufoco para socorrer ele, e eleva a força dele a não sei qual potência. Neste caso aqui, se a gente continuar lendo, o texto vai dizer que ele olha de lado e vê uma queixada de um jumento, pega ela e ele mata nesse momento 1000 homens. Ninguém consegue matar 1000 homens se não estiver sobre ele, poderosamente, a unção, a força que vem do Espírito do Senhor. Ninguém consegue. Por mais forte que o cara seja. Imagina, o cara é muito forte, mas 1000 homens vêm de repente, amontou em cima do cara. Não dá. Mas Sansão conseguiu, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Nesse momento. E de novo é uma batalha aqui. Quando ele termina de fazer isso, o texto vai dizer até o final aqui, que ele está com muita sede, ele está cansado e ele ora. Ele fala, Senhor, o Senhor me deu uma grande vitória hoje, vai deixar eu morrer de sede. E aí, milagrosamente, flui água para ele. O texto diz que ele bebe, ele sacia a sede, e o espírito dele volta. O espírito ele recobra as forças. Sansão volta. Eu queria que você prestasse atenção no que está acontecendo na vida de Sansão. Ele é muito forte. E Deus está tendo muita graça e misericórdia com ele. Porque eu e você, se fôssemos os gerentes, os chefes, os patrões, os pais, os sacerdotes de Sansão, a gente já teria arriscado ele. O cara recebeu muito de Deus. O cara tem muita unção de Deus. Mas ele só pisa na bola. Só pensa nele. Ele é egoísta. Ele é vaidoso. Ele se acha. Aí a gente chega no último capítulo que narra a vida dele. O capítulo 16.
Versículo 1, então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. Então aqui você tem Sansão, um cara insaciável. Você pega a história dele, o que mais ele fez foi pegar mulheres filisteias. Insaciável. E o cara, quando chega nesse ponto de obsessão, de luxúria, de vaidade, de vício, não resolve mais ele ser bonitão e fortão. Porque vocês concordam comigo, como é hoje. Um cara como Sansão não precisava ir numa prostituta. O que não faltam são mulheres querendo deitar com ele. E com isso eu não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que ele está num ponto da vida que ele está tão cego para a força dele descomunal, que ele realmente se sente um pequeno sol de tanto que ele brilha, que aí ele já não tem mais critérios. Mas olha o que vai acontecer no verso 4. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Presta atenção, é a primeira vez na vida, na biografia de Sansão, que surge essa expressão, ele amou uma mulher. Todas as outras mulheres que ele teve, ele não amou. Senão o texto me daria essa informação. O Espírito Santo nos dá, em cada palavra, cada verbo no texto sagrado, informações que são preciosas, que são fundamentais para a nossa compreensão. O texto vai dizer que ele amou Dalila. Ele amou essa mulher. Aqui muda tudo. Aqui as coisas mudam, porque aqui tem amor. Você pode ser muito forte, mas cuidado para que você não caia. Tem gente que zomba muito, tem gente que zoa muito, com mulheres e com homens, se achando a primeira ou a última bolacha do pacote. Mas deixa eu te dizer, o coração, o profeta Jeremias, ele deixa muito claro, o coração é enganoso, o coração nos engana e o coração nos derruba. Por mais fortão e bonitão que ele fosse, naquele dia, pá, ele foi pego. Ali, cara, a força dele, a beleza dele, o cérebro dele, pronto, ele estava nas mãos de Dalila. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Agora, olha o versículo 18. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo, subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. O texto aqui fala que os filisteus chegam para Dalila e falam, você tem que descobrir o segredo da força dele. Por 3 vezes, Sansão mente. Ele conta coisas que era só história. Ah, pega cordas novas, me amarra que eu não vou ter força. Ah, faz tal coisa que... Mas aí os filisteus chegam, ele arrebenta tudo e bota todo mundo para correr. Até que o texto vai dizer que ela fica muitos dias, chorando, se lamentando e falando com ele, poxa, você me ama, mas você não conta. E o texto vai dizer, porque lembra da outra filisteia que eu contei agora há pouco, que ficou 7 dias chorando? Sansão já tinha caído nessa. Mas do jeito que o cara é forte, bonitão, ele também é lerdo demais. Vocês estão entendendo? O Sansão. Aí, essa mulher, quando ele finalmente fala que a força dele era o cabelo, que era só raspar o cabelo dele, e ele não podia fazer isso, porque ele era um nazireu. Tinha ordem de Deus para ele. Mas quando ele conta, o texto diz que Dalila, nesse momento, ela soube que Sansão entregou para ela todo o coração. Homens que estão me ouvindo,
mulheres são dotadas de uma intuição e de uma sensibilidade que Deus não deu para a gente. Mulher sabe quando a gente está mentindo. Ela sabe, mulher tem um radar diferente, cara. Você se acha muito esperto. Nós homens nos achamos muito espertos, mas quando a gente está indo com aquela cesta linda, ela está voltando com alface, cenouras, batatas, ela já colheu. A Dalila ela não precisou perguntar para ninguém, ela teve certeza. Aí nesse momento ela fala, ela passa uma mensagem, um zap, sei lá o que ela fez, para os filisteus e falaram assim: agora vocês podem subir, porque agora ele entregou a vida dele para mim. E o texto diz que os caras chegam com grana, os caras chegam porque tinha um acordo. Se você fizer isso, cada um de nós vai te dar tanto em dinheiro. Então aqui você tem traição, fraqueza, fragilidade, você tem tudo nesse texto aqui. Bom, antes que você em casa e vocês aqui detonem Dalila, porque eu lembro que eu cresci vendo mensagens de Sansão e Dalila, e a Dalila é detonada sempre. Dentre as piadas que eu já ouvi sobre Dalila, a maior mulher da Bíblia. Por quê? Porque ela vai dali lá. É horrível. Não é horrível, Fábio? Mas olha só, a Dalila, cara. Para você pensar comigo. Sabe o que significa o nome Dalila? Doce. Lembra do mel? Dalila significa uma mulher delicada. Se coloca no lugar de Dalila. Quem é Sansão? Mulherengo. Um cara que se acha. Um cara que pega todas. Um cara que vai na zona de prostituição. Um cara violento. Um cara que mata por vingança. Um cara que gosta de ficar se aparecendo, publicando e tal. E a Dalila tem um povo. Aí aqui não vem ao caso se aquele povo está certo ou se está errado, mas ela pertence a um povo. Ela tem dignidades, ela tem honras, ela é uma mulher e ela precisa ser respeitada na sua delicadeza, na sua fragilidade, na sua feminilidade. Amém? Então, é muito fácil para a gente olhar para Dalila e falar assim: meu Deus, mas olha para Sansão. Um furou o olho do outro ali. Os dois se merecem. Você já viu o casal assim que você fala assim: os dois se merecem? Sim ou não? Já falou? Já pensou? Já orou assim? Espero que não. Vocês estão entendendo? Então, o que está acontecendo aqui é cruel. E aí os caras chegam, rapou a cabeça de Sansão, eles pegam Sansão porque agora Sansão está fraco. E você não vai encontrar mais aqui na história de Sansão aquela expressão que marcou a vida dele: o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Eles furam os olhos de Sansão, cegam Sansão, arrancam seus olhos, ele fica cego. Por quê? Porque o pecado nos cega. Existe uma mensagem poderosa aqui. Se você está brincando com o pecado, se você está enganando papai e mamãe, se você está enganando a sua igreja, o seu pastor, a palavra de Deus, deixa eu te dizer na boa, a IAP do Parque não tem detetives. E a gente nem perde tempo com isso, para saber da vida dos outros. Sabe por quê? Porque não precisa. Porque o Deus que nós servimos é soberano. Ele manda na sua igreja. Ele é o Senhor da IAP do Parque. É Jesus Cristo. Amém? Então presta atenção. Eles estão zombando. Aí vai ter um banquete no grande palácio filisteu. E alguém tem uma brilhante ideia. Sansão está fraco agora, né? Está cego. Traz ele para divertir a gente. Entretenimento. Essa é a palavra usada, eu vou ler para você. Versículo 25. Olha o que diz aqui. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, essa expressão, coração deles estava alegre, do pessoal que está na festa, é o seguinte: quando o coração deles estava cheio de vinho, de caipirinha, de pinga, de álcool, de tudo, o coração alegre aqui é isso, os caras já estão, entendeu?
Eles disseram: chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional, e ele lhes fez diversão. E eles o colocaram no meio de 2 colunas. Mas presta atenção. O cabelo de Sansão está crescendo. E o Sansão está cego. E está sendo humilhado publicamente. O texto diz que nesse palácio, embaixo do seu telhado, tinha mais de 3.000 pessoas. Os principais príncipes dos filisteus estavam ali. As suas mulheres, as famílias, os soldados. Era muita gente. Tenta imaginar o que é isso. E eles colocam Sansão perto de colunas. E Sansão está ali ridículo, sendo zombado, sendo zoado, sendo vilipendiado. A sequência do texto diz que ele chega para um menino que está do lado dele, cuidando dele, porque nessa altura da vida, Sansão é fraco, um menino dá conta. Mas no começo não dava. Mas agora, o cara está cego. É o mesmo que chutar cachorro morto. Conhece essa expressão? Aí o Sansão chega para o menino e fala: você não deixa eu apalpar as 2 colunas principais do palácio, só para eu poder parar em pé? O menino nem desconfiou. Aí o menino falou: lógico, aqui e aqui. Cara, o texto vai dizer, na sequência, que nesse momento Sansão ora. E Sansão fala: Senhor, lembra-te de mim. Eu te peço somente mais uma vez. Me dá força. Que eu morra com os filisteus hoje, mas que eu aniquile com os meus inimigos. Você não vai ver aqui a expressão veio o Espírito do Senhor sobre ele. O que tem aqui é a oração de um cara forte que caiu. É a oração de um cara que era forte, mas foi humilhado pela vida, foi humilhado junto do seu povo. Ele foi humilhado para servir de espetáculo para um monte de gente que estava, se embebedando, fazendo de tudo ali numa festa. Sansão, ele está ali perdidinho, mas ele ora e ele fala: eu quero. E presta atenção, muita gente que está me ouvindo, Setembro Amarelo, suicídio. Muitos que estão me ouvindo já oraram: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Pode ser que nesse pequeno grupo aqui tenha pessoas que já fez esta oração, mas Deus não tirou a sua vida e não tirou desse pequeno grupo. Mas a oração de Sansão foi ouvida: que eu morra hoje. Isso tem uma lição para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Será que se Deus tivesse liberto Sansão da morte aqui, Sansão ia tomar jeito para o resto da vida? Vocês estão entendendo? Será que não foi melhor para Sansão morrer fazendo a vontade de Deus e cumprindo com o seu propósito e morrer com o nome escrito no livro da vida, do que ainda ficar por aqui e correr o risco de continuar na sua arrogância, no seu orgulho, no seu achismo, no seu ego e perder a sua salvação? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é mera suposição, eu não estou falando que é isso, mas o fato é que Sansão orou e Deus respondeu a oração de Sansão. Amém? Aí como é que o texto termina? O verso 31 e termina a história de Sansão. Então, os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o tomaram e o fizeram subir, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Sansão, ele era um juiz. Eu vou ler de novo, no capítulo 13. Olha só, o último versículo. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo, por vezes, no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, olha a morte dele, onde é que foi? E o fizeram subir e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Por que eu quis ler isso aqui? Presta atenção. Presta atenção, você que está me ouvindo. Você pode ser fortão, fortona, você pode ser bonitão, bonitona, lindão, lindona, você pode ser o cara, a cara, você pode ser. E você pode, como Sansão, virar as costas para os dons que Deus te deu.
Você pode derrotar todos os seus inimigos com a força do seu braço, você pode. Mas na hora de morrer, você morre nos braços da sua família. Não vai ter amiguinho, não vai ter amiguinha, não vai ter ninguém. Você pode rodar o mundo. Sansão, ele se achava o cara, mas quando ele morre, porque ele morre naquele momento, a família vai lá e pega ele, leva ele para o sepulcro de Manoá, do seu pai, na terra dele. Você pode estar no Chile, na Alemanha, na África, na Etiópia, não sei onde você vai estar, mas alguém vai ter que te buscar, porque é a tua família, cara, que vai estar com você. Está em pé? Cuidado para que você não caia. Ontem foi o 11 de setembro. E aí eu fui buscar testemunhos de sobreviventes. E a gente encontra testemunhos lindíssimos, coisas assim, tocantes do que aconteceu naquele dia. E um me marcou e eu quero compartilhar com você. Esse sobrevivente, ele conta que ele estava num determinado andar, as torres caindo, ele só lembra de uma coluna que caiu em cima dele e ele apagou. E o andar que ele estava tinha muita gente. Horas depois, ele acorda sem nenhum ferimento, num hospital. Sem saber quem o socorreu, sem saber quanto tempo ele ficou, sem saber de nada. Mas aí ele começou a insistir. Ele falou, eu quero conhecer quem me resgatou. Até que, no meio de todo o tumulto, de aquele monte de gente, polícia, bombeiro, médico, descobriram um bombeiro que o resgatou daqueles escombros. Chamaram o bombeiro. Ó, o cara quer te conhecer. Depois que passou tudo, ele foi lá para conhecer ele no hospital. Aí, depois que o bombeiro contou que era ele e tal, ele pergunta. Ele ainda estava grogue de tudo, mas ele pergunta, ele fala assim, mas me responde uma coisa. Naquele andar tinha muita gente. E você falou que tinha muita gente. Por que é que quando você entra ali, por que você escolheu a mim para resgatar? Porque teve gente que não deu tempo de resgatar e morreu. Estava vivo, mas morreu. Aí o bombeiro virou para ele e falou assim, quando eu entrei lá, eu olhei para você e eu reconheci você. Eu lembrei do seu rosto. Quando eu olhei para você, eu falei, caramba, é o pai do amiguinho do meu filho, que eu vejo sempre que eu vou na escola buscar o meu filho. É o pai do amiguinho do meu filho. Quando eu vi o seu rosto, na hora eu pensei no meu filhinho, que é da idade do seu filhinho, que estudam juntos. E eu fiquei pensando, como vai ser? Como seria a vida do meu filhinho sem um pai? Então eu não tive dúvida. Na hora eu falei, é ele que eu preciso salvar. Isso se chama empatia. É se colocar no lugar do outro. Ontem, desde cedo, o Mateus e a Tal foram para o hospital. E passou o dia inteiro. A Tal gostaria de ter o parto normal. E ela ficou na luta dela. As contrações e doendo. E o médico falou, fique em paz. A médica falou, fique em paz, Tal. Você está bem, o neném está bem. Está tudo certo. Depende de você, se você aguenta ou não. Mas se você não aguentar, nós estamos aqui e podemos tirar o bebê. E está tudo certo. Até que à noite ela não aguentava. Foi feita a cirurgia. E aí a foto que muitos aqui viram. O Joaquim nasceu. Joaquim nasceu. 11 de setembro. As torres caíram nessa data, 19 anos atrás. Mas ontem, o meu segundo neto nasceu. O Joaquim, ele não anda, ele não fala, ele não sabe se alimentar sozinho. Mas,
Deus faz com a gente o que a Tal e o Mateus e todo o restante da família que vai estar junto apoiando, ajudando e cuidando, Deus faz com a gente o que a gente faz pelo Joca. A mesma coisa que a gente faz pelo Joca, que é dar papinha, dar comidinha, trocar, cuidar, proteger, não deixar nada de mal acontecer com essa criança, é o que Deus faz comigo e com você. Porque eu, como Joca, eu também não sei andar direito, eu não sei falar direito, eu não sei me defender direito, embora parecer que eu saiba, não sei. Porque a gente vive numa sociedade que precisa parecer forte, e você ter que fingir que é forte é uma coisa cruel, porque ninguém consegue. Nós recebemos dons de Deus, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus. Mas a gente não consegue ser forte 24 horas. A gente não consegue. Machuca. E às vezes a gente tem que ensaiar um personagem, a gente tem que ser um ator, uma atriz, para impressionar todo mundo que está em volta. Não, eu sou forte. Deixa eu te dizer. O poder de Deus, a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, cara. Na sua fraqueza. Porque quando estamos fracos, então nós somos fortes. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Deus vai fazer comigo, Ele faz comigo e faz com você o que a gente faz pelo Joca. Deus nos mantém em pé por sua graça, para que a gente não caia. A gente não cai por causa da graça de Deus e só por causa disso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus seja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família, no nome que é sobre todo nome. Amém.